11, versículo 12. A figueira maldita. No versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela se achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. O que essa passagem quer dizer, irmãos? Que Deus, ele quer árvores frutíferas, que dê fruto. Mas quando ele usa o termo árvore, é uma simbologia, porque ele fala com a gente, que a gente dê frutos. Através da nossa fé, do nosso testemunho, do nosso caminhar, né, da nossa vida. Ele quer que a gente seja testemunho dele, testemunho vivo, reflexo de Deus. E quando alguém não dá esse testemunho, esse fruto, geralmente essa árvore para Deus ela não está servindo. E é preferível que ela seja apartada, que ela seque. Quando a gente segue ali no capítulo 20, em Marcos ainda, e eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Por que essa passagem nos diz isso? Porque se a pessoa não der fruto em Deus, Deus não tem por que continuar abençoando ela. Porque a vontade de Deus é abençoar, mas Ele quer que a pessoa dê frutos. E aí se a pessoa está ali, pegou a benção, foi para casa, não fez nada que melhorasse a vida dela. Deus quer que procure de coração. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Ou seja, Deus ele diz que se tu tiver fé, se disser para o monte lançar daqui para o mar, o monte vai lançar. Se tu disser com fé, orar a Deus, eu vou ser curado, então a pessoa em nome de Jesus vai ser curado, ela vai ser curada pela fé, mas tem que ter fé. E quando Deus fala em fé, é fé verdadeira. Porque tem pessoas às vezes que não têm a fé verdadeira. Se ela vai num templo de oração, ela pede oração. Tem 2, 3 pastores, ela passa num, pede oração, ela vai no outro, pede oração. E aí ela acaba anulando a do primeiro quando ela pede oração pro segundo, porque ela não teve fé na oração. Não teve semente. Amém? Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las. Então se tu pedir com fé e crer, tu vai receber. Deus ele vai te dar. Mas tu tem que ter fé. Se não pedir com fé, tu não vai receber. E quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe vossas ofensas. Ou seja, assim como na oração do Pai Nosso, Deus ele disse que você tem que perdoar. Uma vez perguntaram para Jesus: Pai, quantas vezes vamos perdoar? E ele disse: não 7, mas 7 vezes 70 vezes. Então, toda vez que puder perdoar, a gente tem que perdoar. Porque se a gente tiver mágoa no coração, a gente não vai conseguir se conectar com Deus. Então, a gente tem que perdoar. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará vossas ofensas. Como eu quero que Deus me perdoe se eu não me perdoar o próximo que fez alguma ofensa para mim? Se eu não fizer a minha parte e der o primeiro passo, como é que eu quero que Deus faça algo na minha vida? Mas a minha vida está difícil. Então eu vou dar o primeiro passo, eu vou na igreja, eu vou no templo de oração, eu vou escutar a palavra para ver primeiramente o que eu estou fazendo de errado. Depois eu vou pedir uma oração, uma orientação. E vou começar a colocar a palavra de Deus na minha vida, em ação, a minha fé em ação. E vou começar a colocar a minha vida no caminho do Senhor. E as coisas vão começar a melhorar, Deus vai começar a me abençoar e Ele vai ouvir a minha oração. Eles disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes:
Também eu vos perguntarei uma coisa e responderei-me. E então vos direi com que autoridade faço tais coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles razoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que não crestes? Se porém dissermos dos homens, temos o povo, porque todos sustentam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhe respondeu: Também eu vos direi, eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Por que ele quer nessa passagem nos passar? Se a pessoa não tem conhecimento da palavra, se ela não conhece intimamente Deus, como é que ela pode duvidar ou questionar alguma coisa? Deus, ele criou tudo, ele tem autoridade e não tem por que dar explicação por que ele fez ou por que ele quis assim. Ele conhece o princípio, porque ele estava no início, ele conhece o final. Nós não. A gente não sabe o que vai acontecer daqui uma hora, mas Deus sabe. Então, a gente tem que obedecer a Deus e saber que Deus ele é maior. Muitas vezes a gente quer questionar o Deus. Ah, mas por que isso, Senhor? Ah, mas eu fui na igreja, o pastor disse que eu tenho que fazer isso, mas por que eu tenho que fazer? Se Deus colocou na palavra dele, é porque tem um motivo e um objetivo. Amém? Que essa palavra entre no coração de cada um e que todos sejam abençoados. Agora nós vamos escutar um louvor e depois a gente vai fazer a oração.